programa Roda Viva da TV Cultura está no ar há 40 anos. A TV Porto inaugura hoje o programa Roda Viva Porto, onde eu vou ter a oportunidade de entrevistar pessoas que têm uma série de atividades políticas, econômicas, artísticas, e a gente não poderia inaugurar o programa sem entrevistar a minha querida Léa Penteado. Essa figura extraordinária que eu conheço há anos, mas que tem um currículo invejável, e ela vai contar para a gente a nossa história, a sua história aqui em Porto Seguro, em Cabralha, que já chegou aqui há algum tempo, mas a gente precisa saber mais sobre Léa Penteado. Seja bem-vinda, Léa. Uba, é tão bom estar aqui com você, porque isso aqui é um papo de amigo, né? Antes da gente chegar aqui, a gente já estava falando lá fora. Então vamos continuar com essa prosa. E a prosa é boa, ela é cheia de detalhes. A Léa teve experiências fantásticas com gente mais conhecida que você conhece, que você admira, o Roberto Carlos, a Elis Regina, teve escrevendo livros, teve participando de Rock in Rio, do show Emoções. Ela vai contar tudo pra gente aqui nesse bate-papo. Léa, primeiro, Léa, vamos contar aqui como é que você veio parar por aqui. Eu vim aqui pela primeira vez em 1993. Eu vim para conhecer Santo André, meu irmão estava construindo uma pousada. Ia construir uma pousada lá. E daí mas para mim não existia o sul da Bahia. Tudo que existia era Santo André. Santo André bastava para mim. E aí o que acontece? Em 2001, o meu irmão morre, depois de um período de 9 meses de doença. A minha mãe fica herdeira da casa dele, a pousada fica com o parceiro, com o sócio dele, o Hugo. É a pousada Vitor Hugo, que eu estou falando de Santo André, que muitos conhecem. Conheci os dois, né? Você conheceu os dois. E eu enterrei, a pedido dele, aqui em Mojixaba, o corpo dele foi enterrado lá. E a minha relação com Santo André era muito de afeto, muito de amor e muita saudade também. Em 2004, eu estava vindo de Portugal, morei lá 1 ano, fazendo Rock in Rio Lisboa, e eu resolvi me dar um semestre sabático, ficar 6 meses pensando na vida, inclusive cuidando da minha dor, daquele luto que eu não tinha resolvido naqueles anos todos, e pedi para minha mãe, eu posso ir ficar 6 meses em Santo André, na casa que era dela? Ela disse, vai e venda a casa. Eu comprei a casa. Você comprou da sua mãe a casa. E estou aqui até hoje. Vai fazer 21 anos agora em agosto. 21 anos. Mas eu não comprei a casa assim porque eu tinha dinheiro, mas porque o destino me permitiu isso. Porque um dia em Portugal trabalhou comigo uma moça que conhecia o presidente da Veracel, a fábrica que ia ser inaugurada. Estava em fase de implantação, né? Implantação, estava sendo construída a fábrica, e eu venho para cá e ela disse assim para mim, você precisa conhecer o meu tio, que era o pai da melhor amiga dela, que ele é o presidente da fábrica e precisa de alguém igual a você para fazer essa fábrica, inaugurar. Falei, vamos lá, né? Eu gosto de dizer sim para a vida. E aí eu comecei a fazer o trabalho para a Veracel, atendendo como consultora da inauguração da fábrica. Isso me permitiu ganhar meu dinheiro honestamente e ir ficando. Então, o que eu digo na vida, Uba, é só por hoje, é só por agora e a gente vai seguindo. Tá vendo na tela aí várias imagens da Léa? Nossa, era bonitona, hein, Léa? Nada. Olha a gatona, fazendo sucesso. A Léa, em várias revistas, jornais, também foi jornalista, publicitária, repórter, colunista, escritora também, tem livros escritos. Essas imagens que você mostrou primeiro, dos anos 70, foi quando eu comecei como repórter na Block Editores. Na Blog, que era proprietária da revista Manchete, das grandes revistas, né? As revistas femininas. E eu comecei como repórter e depois eu acabei me tornando até diretora de uma revista. E foi por causa da Block que eu fui parar na TV Tupi, trabalhar com um homem chamado Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante. Que era o dono dos domingos, o homem que o Brasil parava para ver esse homem falar. Foi um homem que foi suspenso durante 90 dias. Na época por censura. Censura da ditadura, né? E o
o Flávio se tornou o meu grande amigo de vida, uma pessoa com quem eu aprendi demais, e por conta disso o meu primeiro livro foi escrito para ele. E a minha vida foi seguindo e eu fui parar no Globo. No jornal O Globo. Mas antes eu passei pela Editora Abril, trabalhei em várias revistas, e no jornal O Globo eu fiz um caminho muito longo na área de cultura do Segundo Caderno. Eu vi a entrevista com o Sérgio Reis, Chico Anísio. Não, mas né? a minha história no Globo é interessante, que eu fui para lá, para o Segundo Caderno, que é o caderno de cultura do Globo, porque a TV Globo reclamava que tinha pouca reportagem sobre os programas da Globo no Jornal do Globo, do jornal que era dono dela, né? Então contrataram uma jornalista que sabia tudo sobre televisão e artistas na época, que era eu, para fazer isso no Segundo Caderno. Eu chego no Segundo Caderno do Globo, uma equipe de intelectuais, todos muito intelectuais, e eu era aquela que escrevia sobre televisão. Televisão era meio um subproduto. Assim. Aquilo assim, chacrinha. Passei na cozinha e vi a minha empregada vendo o chacrinha. E eu fazia o programa de chacrinha, eu conhecia tudo aquilo. E eu comecei a escrever no Globo e foi uma experiência fantástica, fantástica. Eu amei. Eu tenho 2 períodos no Globo. Um primeiro, que foi até 1981, quando eu saio e vou morar em Nova York. Você ficou em Nova York há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. E lá você fazia o que em Nova York? Eu fui para Nova York porque aos 30 anos eu já estava saindo do segundo casamento. Foi rápida. Eu falei, nessa proporção, aos 40, onde é que eu vou estar? Eu falei, não, para pensar. E foi meu primeiro semestre sabático. Eu fui para um semestre sabático e fiquei 3 anos. E trabalhei numa agência de turismo. Em turismo em Nova York? Em Nova York. Que foi delicioso, porque eu não atendia só o público brasileiro, eu atendia o público americano também. E lá eu aprendi que não era ninguém, que ninguém sabia quem eu era. Porque o Rio de Janeiro eu já tinha feito televisão, já tinha sido casada com um diretor da TV Globo, com outro cineasta. Eu tinha uma vida assim, né, pouco conhecida. Em Nova York eu andava e ninguém sabia quem eu era. Léia Penteado não existia. E eu me reaprendi, me descobri naquele tempo. E volto para o Brasil. Tem uma coisa curiosa que a gente estava falando antes de começar o nosso programa, que você foi a última jornalista a entrevistar a Elis Regina. Foi a minha volta ao Brasil. Quando você voltou de Nova York. Eu voltei de Nova York, volto a trabalhar no jornal o Globo, e aí eu vou fazer uma entrevista com a Elis Regina, que estava assinando um contrato com a Som Livre, a gravadora do Sistema Globo. E como eu era a repórter do jornal o Globo, eu tinha direito, numa entrevista coletiva, de fazer uma entrevista exclusiva, e assim fomos levadas para uma suíte do hotel, onde ela me deu essa que veio a ser a última. Eu só descobri que era a última quando eu já estava morando em Nova York e essa matéria da morte dela foi republicada em vários jornais e o Globo vendeu, porque realmente era a última matéria dela. Isso foi... Você lembra o ano? Sim, eu lembro disso. Isso foi em 1900 e... Léia, vamos voltar o tempo, peraí. Foi meu segundo período do Globo. Eu voltei para cá em 84, isso foi em 80... Não, eu voltei para cá em 84. Sim, isso foi em 85. Foi na década de 80, Foi né? na década de 80. Mas você estava contando... Foi em 82. Mas você estava contando aqui no 92. início do nosso bate-papo como você veio parar aqui. Então, você teve o falecimento do seu irmão, o Vitor, que eu conheci bastante, era meu amigo pessoal. Eu era frequentador assíduo da pousada, porque lá tinha um peixe, eu já te falei desse peixe, um peixe feito, assado no vinho branco, que até hoje não sai da minha memória. E lá eu sempre ia e sempre batia papo com o Vitor, sempre muito alegre, muito inteligente, e fiquei muito triste com o seu falecimento. Então, a morte do Vitor lhe trouxe para cá. Me trouxe para pensar a vida, para viver o meu luto. E o que acontece? Eu vim, faço esse projeto para a Veracel e falo, agora eu já comprei a minha casa com esse dinheiro da Veracel, já estou conhecendo isso aqui, vou ficar mais um pouco. Porque naquele tempo, em 2005, eu comecei a trabalhar online. Eu resgatei os meus clientes do meu escritório de assessoria de imprensa
e comecei a trabalhar assim. Lembra de internet de escada? Lembro. Pegava, Lenta, né? Lenta. E eu trabalhava com internet de escada. Foi na internet de escada que eu escrevi, colaborei na criação do projeto do Emoções em Alto Mar. Que é o show do Roberto Carlos no navio, que foi o primeiro que aconteceu, que foi em 2005. Por quê? O empresário do Roberto Carlos, que administrou a vida dele durante 30 anos, tinha sido meu cliente lá no início, quando ele chegou no Rio de Janeiro, estou falando de 1986. E aí eu descobri que online eu conseguia ter meu cliente. Quando precisava de uma emergência, eu pegava um avião aqui, ia para São Paulo, geralmente para São Paulo. Às vezes eu pegava um avião de madrugada, trabalhava o dia inteiro e voltava de noite. E fui vivendo. E assim se passaram 2 anos e estava dando certo. Até que um dia eu resolvo voltar para o Rio. Eu tenho um apartamento, o inquilino estava saindo. Eu falei, agora eu já entendo tudo isso aqui, já sei que é sul da Bahia, já vivi todos os 10 municípios do entorno da fábrica Veracel, já viajei um pouco. Eu tenho a minha casa, eu vou voltar. Nesse dia que eu decidi isso, era um sábado, e eu fui num restaurante que tinha em Santo André, chamado Casa Praia. Casa Praia. Do Pablo e do Amadeu. E eu estou nesse restaurante e entra quem? Seu baiano com Dona Marta. Meu pai. Seu pai. Entra, minha filha, senta aqui, vamos conversar. E conversamos, tomando vinho, numa boa. Ele, no final, falou assim, eu tenho um convite para te fazer, mas eu fico muito sem graça. Ele era o prefeito de Cabralha naquela época. Ele era o prefeito de Cabralha. Você não quer ser secretária de Cultura? Falei, caramba, eu que gosto de ouvir convites que eu não sei o que vem do outro lado e digo sim. Falei, eu preciso pensar, baiano, eu já estou com a minha vida toda programada, eu já estou fazendo a mala e voltando para o Rio. Aí eu pensei, quando é que eu vou ter oportunidade de ser secretária de Cultura numa cidade onde o Brasil começou? Nunca. Fico. É o dia do fico. É o dia do fico. E aí fui ficando, só por hoje, só por hoje, só por hoje. Vieram 21 anos. Mas você, nesse período, você coordenou um programa da Veracel que ela criou uma relação com a comunidade, que era o Caravana Veracel. A Caravana Veracel veio para a inauguração da fábrica. Uhum. E foi por conta desse recurso que eu consegui 2004, 2005? Foi em 2005 que aconteceu. A minha conversa começou em 2004, a caravana foi em agosto, setembro de 2005, que era uma forma com que a fábrica tinha de se relacionar com os municípios do entorno. 10 municípios. Eu lembro do projeto. Belmonte, Guaratinga. Funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem. E eu estava acompanhando a Veracel, era consultora da inauguração e desse projeto, e até que ninguém acertava muito bem como fazer a relação com a comunidade, eu criei esse circo. Porque eu acho circo uma coisa mágica. Eu sempre me lembro de circo chegando na cidade, a banda tocando, e todo mundo vai ver porque está acontecendo. Mas prestava alguns serviços, né, para a comunidade? Vários serviços, né? Todos os serviços. Tinha documentos, tinha fotografia de família, tinha consultório dentário, tinha cabeleireiro, cortava o cabelo das pessoas, tinha uma oficina que ensinava a fazer aproveitamento de alimentos, e tinha um show, e tinha um cinema, sabe? E tinha as atrações do município que iam para o palco se apresentar, a bandinha, o cantor, o palhaço. Foi um Era projeto... mensal? Não, foram 10 semanas seguidas. 10 semanas. Cada semana passavam 2 dias no município. Entendi. Eu lembro bastante, eu lembro da repercussão que causou na região. Isso, para mim, foi fundamental para eu entender o sul da Bahia. Sabe? Porque eu não tinha ideia do que era Itabela, sabe? Eu não conhecia tanto Belmonte, eu não conhecia Eunápolis, Guaratinga, nada disso por onde a gente foi passando. Que não é uma região grande, mas tem uma diversidade muito grande, né? Sim, nós fizemos o evento em Canavieiras, em todos os municípios, na época que a Veracel estava se lançando, e que tinham uma área florestal, uma área de floresta, o evento aconteceu. Foram quantas semanas? 10 semanas. Seguidas. Todo fim. Então, nós montamos um circo, que cada fim de semana estava num lugar.
Mas legal, legal. Aqui em Porto Seguro teve, né? Teve em Porto Seguro, sim. Teve em Porto Eu Seguro. lembro. No Bahia, não. No Bahia, não. Sim. No Bahia, não. Então foram 10 semanas, aí esse projeto da Veracel acabou, encerrou, aí você virou secretária de Começa Cultura. a trabalhar online, viro secretária de Cultura, aí tem uma proposta de ir para São Paulo e fazer um projeto que esse era muito sedutor, que eram 50 anos de música do Roberto Carlos. Aí o Dodge me chama e diz, eu preciso de você um pouco mais presente. E eu, durante 21 meses, fiquei na Ponte Aérea, São Paulo, Santo André, trabalhando nesse projeto que foi maravilhoso. Os 50 anos de música do Roberto Carlos. Que aconteceram shows no Brasil inteiro, teve um espetáculo maravilhoso no Teatro Municipal, Elas Cantam Roberto, que eram todas as cantoras cantando música do Roberto. Teve Emoções Sertanejas também. Teve uma exposição com todo o acervo do Roberto, que foi na Oca, que eu tive um enorme prazer de fazer parte da equipe que produziu isso. E no meio disso tudo tinha o navio, e aí isso culminou com um show em Jerusalém. Esse show de Jerusalém. Bom, nós vamos num pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Roda Viva Porto e eu estou aqui do lado da minha querida amiga Léa Penteado e esse programa está sendo transmitido simultaneamente pela Rádio Porto Brasil FM em Porto Seguro, pela Rádio Três Corações em Itabatã, no município de Mucuri, e também pela Rádio Cidade em Santa Cruz Cabral. Então o nosso programa está sendo também transmitido por rádios em rede no extremo sul do estado. Léa, você estava falando do Roberto Carlos, o show Emoções em Alto Mar, né? Como é que foi essa experiência, Léa? Essa ideia foi uma ideia que o Dodge teve, que o Dodge é um cara assim, extremamente criativo e ele, durante 30 anos, ele administrou a carreira do Roberto criando novas coisas, porque o Roberto não podia ficar no tempo. O Roberto tinha que ser um artista que ia sempre se atualizando. E o Roberto era muito receptivo também, sempre foi, às ideias do Dodge e sempre inovando. Então, esse navio foi o primeiro navio temático no Brasil, de artista. Hoje, esse ele projeto... Ele inaugurou, né? Porque hoje já tem um sertanejo e tal, mas foi ele que começou, né? Hoje é feito em vários países na Europa também, estão utilizando com artistas, porque antigamente, no navio, ia quem? O cantor do navio. O cantor do navio era aquele cantor meio quase se aposentando, estava ali cantando, aí o pessoal comendo, não. O navio era todo vestido de Roberto Carlos. Você entrava, tinha pôster do Roberto Carlos, tinha sorteio, tinham as fãs, tinham as famílias do Roberto Carlos. Foi um negócio assim muito inovador. Então, esse meu trabalho... Teve quantas edições? Continua, agora parou, eu acho que parou, mas teve até recentemente. Até enquanto o Dodge estava, o navio continuou. O que acontece? Nessa experiência de vamos fazer um show e levamos os nossos fãs juntos, vamos fazer em Jerusalém. Ó, falou do Dodge, tá aqui o Dodge, é o livro do Dodge que foi escrito por Léa Penteado. Eu levei 20 anos dizendo para ele que eu queria contar essa história, porque a história dele é muito boa. Quando eu o conheci, em 1986, quando eu comecei a ter um relacionamento com ele, eu, assessora de imprensa no Rio de Janeiro, já com grandes clientes, ele chegando no Rio com um espetáculo da Mercedes Sosa, que eu comecei a entender, eu falei, eu tenho que contar essa história desse gaúcho um dia. Ele é gaúcho? Ele é gaúcho. Eu passei 20 anos dizendo para ele, deixa eu contar a sua história, deixa eu escrever, não quero. Até que um dia eu perguntei para ele assim, o que seus netos vão saber de você? Que história vai contar? Aí ele falou, você escreve. Quando ficar pronto, eu leio, se eu achar que está legal, a gente publica. E ele achou que estava legal. E esse livro me fez muito feliz, porque no que eu conto a história dele, eu conto parte da minha história também, porque eu vi quase tudo isso que ele viveu, com quem eu trabalhei. Você contribuiu muito, né, com essa história. O Dodge é uma pessoa que ama essa nossa região, ele tem uma casa em Trancoso, ele vem sempre para cá, traz uns convidados até bem ilustres, e
foi o Dodge que um dia, em Jerusalém, comemorando o aniversário dele, ele viu um local passeando com um guia e viu um anfiteatro e ele perguntou, o que é isso aqui? Isso é um anfiteatro que só funciona no verão. Eram as antigas piscinas do sultão, ao pé da cidade sagrada de Jerusalém, chama-se Sultanpur. E ele falou, o que tem aí? Tem shows no verão de música erudita, clássicos, alguns artistas populares aqui da região e tal. E o Dodge de lá ligou para o Roberto e falou, que tal você cantar os pés da cidade sagrada de Jerusalém? Ele é muito religioso, inclusive, né? Bom, aí começou esse projeto. E eu escrevi um livro sobre isso, que chama-se Emoções em Jerusalém. O Rei na Terra Santa. Emoções em Jerusalém. Por quê? Foi quase um ano para se preparar. Primeiro, você conseguir uma produtora em Israel que fizesse um braço com a produtora DC7, que é a empresa do Dodge no Brasil. Segundo, você conseguir envolver os fãs do Roberto que fossem também conhecer Jerusalém. Criar um programa de turismo para isso. E é tudo muito difícil, porque quando a gente estava começando a vender ingressos, que estava tudo indo muito bem, as viagens, de repente um homem-bomba explodia em Jerusalém. Aí ninguém mais queria ir. Não vamos mais, porque Jerusalém é perigoso. Tal. E foi muito rico. Eu acompanhei esse projeto inteiro, sair daqui de Santo André, fiquei morando em São Paulo, na ponte aérea, indo e vindo nos fins de semana. E foi fantástico, porque eu tive a oportunidade de levar para esse evento, junto com uma assessora de imprensa do Roberto, a Ivone Cassu, nós levamos 26 jornalistas brasileiros para lá, para viver aquilo, acompanhar aquele sonho que teve a transmissão da Globo? A Globo foi junto e realizou um especial, um DVD, um CD, um filme, que a Globo tem sobre isso, porque você negociar com os judeus, com os árabes, com todo aquele mundo que vive ali. Olha, leiam o livro, foi editado pela Editora Globo, porque o livro, na verdade, é uma grande reportagem, que eu gosto de escrever a reportagem. Bom, esse não foi um único trabalho internacional, você também participou do Rock in Rio, não só do Rio de Janeiro, mas o Rock in Rio Lisboa, né? Pois é, no Rio, eu participei da equipe do Rock in Rio de 91, como gerente de comunicação, como diretora de comunicação do Rock in Rio de 2001, que foi a volta à cidade do rock. E aí fiz parte de uma equipe, de uma empresa que o Roberto Medina criou, chamada Dream Factory, que era para ser conduzida pela filha dele, pela Roberta. E aí, nesse tempo, começou-se a pensar em Rock in Rio Lisboa. O Roberto teve um convite de Portugal para levar o festival para lá, e aí se montou uma equipe para ir, eu fui na primeira leva, e com isso eu fiquei um ano morando lá. Tem uma lenda com as pessoas que trabalham comigo, que é o seguinte, não tem quem faz, põe na mão da Leia que ela resolve. E resolve, né? E resolve. E resolve. E porque a gente vai dizendo sim para a vida, né? E vai levando. E morar em Portugal, em Lisboa, foi fantástico. Não só pelo fato de você viver numa cidade como Lisboa, que eu achei que ia chegar lá, era uma cidade velha. Lisboa, meu vovozinho. Não. Uma cidade jovem, uma cidade moderna. Eu adoro Lisboa. E eu tive uma gastronomia fantástica. E eu tive um privilégio muito grande, que eu agradeço muito, porque, como eu trabalho sempre com essas áreas de comunicação, dentro do projeto, uma coisa que a gente tinha começado no Rio de Janeiro, em 91 e 2001, era um projeto de trazer voluntários para trabalharem na cidade do rock e tal. Geralmente estudantes de comunicação para a sala de imprensa. E nós criamos esse projeto para Lisboa. E eu tive a oportunidade de falar sobre o projeto em 25 universidades portuguesas. Eu viajei Portugal falando sobre o Rock in Rio.
E era muito engraçado, porque eu entrava em auditório, a gente chegava, botava um rock pesado tocando no auditório, vídeo mostrando os maiores shows, AC/DC, sabe? Guns N' Roses, Scorpions, aquele... Aí a garotada... Eu fui na segunda edição do Rock in Rio. Aí a garotada vinha toda para ver o que estava acontecendo naquele auditório. Aí parava o som, parava o vídeo, entrava eu, essa mulher de cabelo branco, que eu já tinha cabelo branco. As pessoas olhavam para falar de assim, rock. como essa mulher tá aqui? E eu dizia assim, peraí, o rock começou na minha geração, não foi na de vocês. Então, isso foi muito legal. Agora, isso é interessante, que eu quero lembrar. O que faz um festival que tem 100 mil ingressos vendidos por dia, precisa fazer divulgação em universidades? Às vezes eu falava para 50, às vezes eu falava para 100, 200 jovens, né? O que tem a ver com isso? É que isso é a cabeça maravilhosa do Roberto Medina, né? A gente sempre vendeu o projeto por um mundo melhor. Desde 2001, quando o Roberto voltou do sequestro, em 90, quando ele voltou do sequestro, teve Rock in Rio de 91, não deu tempo, mas 2001 pensa assim, tem que fazer um projeto para um mundo melhor, tem que se atingir mais pessoas, o mundo tem que ser mais suave, tem que ser mais tranquilo. Tem que ser mais o sequestro do Roberto Medina, na época, ele ficou 15 foi dias 15 em dias, cárcere. em 1990. E foi um dos sequestros que maior repercussão no Brasil. Né? E eu estava junto. Você acompanhou de perto, Acompanhei. né? Eu fui assessora de imprensa de um sequestro. Vou botar no meu currículo. Durante 15 dias aí você me falou até do Paulo Coelho, que estava por lá. O Paulo foi visitar a família, né, que estava na casa ali, ninguém podia entrar. E eu criei uma rotina de 3 vezes por dia eu ia conversar com jornalistas que estavam todos acampados na entrada do condomínio, onde mora, né, o Roberto. E o Paulo estava lá, eu já conheci o Paulo de muito tempo, eu falei, eu estou indo falar com um jornalista, ele falou, eu vou junto. Eu falei, todo mundo vai saber que você veio aqui, não é melhor você ficar? Ele falou, não, eu vou, ninguém vai me ver porque eu desapareço. Falei, vamos lá. Aí fomos andando, né, conversando e tal, aí, como sempre acontecia, quando eu chegava próximo de jornalista, eles vinham ao meu encontro. Tem alguma novidade? Deram notícia? Não deram? Olha, Uba, eu te confesso, e me perdoem todos os jornais daquela época, eu menti todas as vezes. Porque eu não podia falar sobre negociação, eu não podia contar nada do que acontecia. Porque poderia, inclusive, comprometer o processo. Então, eu só levava notícias da casa. Sim, a Roberta tocou piano hoje. A Roberta era a filha que depois veio ser a presidente da empresa. As coisas da casa, não, está tudo bem, tem meditação na casa. A Maria Alice tem um grupo que faz meditação e oração e tal. E eu não podia falar nem quem eram os negociadores. E aí, mas a imprensa vinha, eu falava qualquer coisa. E o Paulo do meu lado, ninguém viu o Paulo. Paulo Coelho estava do seu lado. Paulo Coelho do meu lado, ninguém falou com ele. Nós entramos no bar, o Paulo comprou cigarro, nós saímos andando. Inclusive, então é um mago mesmo, né? Ele já deu uma entrevista que eu acho que foi para o Roda Viva, onde perguntam para ele se é verdade que ele desaparece. Ele fala, Léia Penteado sabe disso, ela é testemunha. Mas, voltando, essa experiência de Portugal foi muito rica, porque quando você vende um projeto, você não pode... Uma coisa que eu aprendi com o Roberto Medina, que é incrível, eu não estou preocupado com o que acontece no palco. No palco, os artistas sabem o que fazem, o diretor do palco sabe, o cara do som, da luz, todo mundo sabe. Mas eu quero saber o entorno do projeto. Como é que as pessoas vão chegar lá? Como é que as pessoas vão sair? Como é que as pessoas vão se alimentar? Como é que são os banheiros? Como é que vai estar tudo funcionando? Então, é você pensar não no ponto ali, aquele ponto profissional resolve, mas pensar no entorno. O Rock in Rio continua acontecendo tanto no Rio de Janeiro quanto em Lisboa até agora? Continua. No Rio de Janeiro é a cada 2 anos e eu tenho um prazer de a cada 2 anos eu vou para o Rio de Janeiro ver o Rock in Rio. Uhum. Mas você ainda continua fazendo... Não faço nada. Eu sou simplesmente e muito felizmente amiga da família Medina. Do Roberto Medina. Hoje quem toca os negócios é a Roberta e o Rodolfo. São irmãos. São irmãos. O Rodolfo é o presidente da Artplan, que é a agência de publicidade premiada, que
foi onde o Roberto começou com essa agência, Artplan, e a Roberta mora em Portugal e conduz o Rock in Rio Lisboa, mas vem para cá em todos os grandes outros projetos, porque eles ainda têm, no meio disso tudo, né, o Detal, em São Paulo, e o Lollapalooza. Ah, é o mesmo grupo que toca os outros dois festivais? É o mesmo grupo. E a periodicidade do Detal? O Detal é anual. Anual. É o Rock in Rio. Em São Paulo, né? É em São Paulo, o Detal. É o Rock in Rio no Rio, o Detal em São Paulo e Lollapalooza no interior de São Paulo. Não, o Lollapalooza é em São Paulo também. No interior de São Paulo é o festival de música eletrônica que acontece a cada 2 anos. Agora, Uba, a gente está falando isso, eu estou vendo o livro do Dodge. A minha vida toda profissional é marcada. Eu tive grandes mestres na minha vida profissional. A começar pelo Flávio Cavalcante na televisão, que me ensinou muito sobre televisão, num período difícil. Nessa época você era bem jovem, né? Eu fui trabalhar com o Flávio, eu tinha 21 anos. Porque o Flávio, na TV Tupi ainda, né? Eu tinha 21 anos. E foi aquela coisa, né? Ele falou, você quer vir trabalhar na minha equipe? Porque eu trabalhava na Block. Falei, claro que eu quero. Sabia como é que era. Eu ia ser repórter. Pesquisar matérias para levar para o programa e comecei assim até que a secretária dele foi embora e aí me pediram para substituir a secretária por 2 semanas até arranjarem uma outra. Depois de 1 mês ele me chama e diz, Léia, eu quero, Dona Léia, ele me chamava de Dona Léia, eu quero que a senhora continue comigo, com a minha secretária. Eu falei, mas eu não quero mudar o salário, porque o salário de repórter era melhor do que o de secretária. Ele disse, não. O salário é o mesmo. Você lembra até que ano ficou o programa do Flávio? O Flávio depois foi para São Paulo e foi para SBT. E você sabe de uma coisa? A última coisa que o Flávio disse no ar foi um beijo para Léia Penteado. Sério? No SBT. Ele estava... No SBT ele ficou quanto tempo? Ele ficou acho que uns 5 anos, ficou até morrer. O Flávio morreu em 1992, acho que 1986. Eu lembro que o programa original, né, na TV Tupi era em preto e branco ainda. Era preto e branco ainda. Mas quando ele foi para SBT já era colorido. E naquele programa ele tinha acabado de apresentar um cantor chamado Elimar Santos, que eu fiz a divulgação do Elimar Santos. Aquela história de alugar o canecão e ficou famoso, eu sou a culpada. E aí eu tinha pedido para ele levar o Elimar ao programa. E o Elimar foi, e quando acabou ele falou um beijo para a Léia Penteado. Saiu do ar, começou a passar mal, morreu 1 semana depois. Léia, e dessa sua vida no meio de tanta celebridade que você conheceu, qual é o fato assim, que mais te marcou? Roberto, você já contou aqui, Roberto, o que mais te marcou assim, dessa vida no meio de tanta gente? Se eu tivesse que dizer alguma coisa que teria justificado a minha existência, vamos pensar assim, foi a Caravana da Araci. Aqui na nossa região. Porque você fazer um projeto desse tamanho, em comunidades tão carentes, eu via crianças chegando lá descalças, porque elas não tinham realmente sapatos. Verdade. Eu via as famílias se juntando para tirar uma foto de família, porque elas não tinham uma foto de família. Bom, vamos um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Roda Viva Porto, onde estou entrevistando minha querida amiga Léia Penteado. E lembrando que o nosso programa tem transmissão simultânea pela Rádio Porto Brasil FM de Porto Seguro, a Rádio Cidade de Santa Cruz Cabralha e a Rádio Três Corações em Teixeira de Freitas, em Tabatã. Léia, nós já falamos aqui de Roberto Carlos, de Elis Regina, já falamos do Dodge, né? Falamos do Rock in Rio Lisboa, o Rock in Rio do Rio de Janeiro. Agora vamos falar de Santo André, que é a nova terra sua e você tem uma paixão enorme por Santo André. Temos, né? Porque eu estou ali também do lado de Santo Antônio. Somos vizinhos? Já somos vizinhos. E aí,
Me conta aí, sua vida na Bahia. Eu acho que, primeiro, é um presente de Deus. Eu tenho a impressão que quando o Vitor foi embora, ele falou, eu vou dar um jeito da Leia ir ficando lá. Primeiro porque ela é uma agitadora, ela precisa de um tempo para pensar na vida também, e ela vai conseguir fazer boas coisas para a região. Então, o que acontece? Desde que eu cheguei, trazida já para esse projeto da Veracel, que é tão marcante para mim, eu, em 2007, com outras pessoas de Santo André ali, resolvemos que tinha que ter alguma coisa para Santo André ser mais vista em termos de turismo. E eu sugeri que se criasse um site. O ano que vem completa 20 anos o site santoandré-bahia.com. Bahia.com. E esse site eu conduzo, eu sou a webmaster desde então. Eu migrei do jornal, da palavra escrita, para a palavra digitalizada, fui aprender. E agora esse site está se transformando e vai virar um portal também daqui do sul da Bahia. E com isso eu entrei nas redes sociais, o Vila de Santo André, o Facebook, o Instagram Santo André da Bahia, que eu faço, porque eu sou uma pessoa que só quero dar boas notícias. Não me peça mais notícias. Eu sou a pessoa do sim e eu quero boas palavras, porque eu acho que a vida é boa. E, além disso, esse tempo de morar aqui, eu tive o privilégio de, morando aqui, escrever 3 livros. Um livro sobre assessoria de imprensa, de casos de assessoria de imprensa, chamado A Verdade é a Melhor Notícia, porque eu acredito que a verdade sempre é a melhor notícia. Eu escrevi o livro do Roberto Carlos, eu escrevi o livro do Dodge. Eu tenho uma tranquilidade em morar em Santo André, sabe? Eu tenho a minha casa muito... Eu vivo muito bem, eu aprendi a viver sozinha. Porque quem vem de uma vida como eu vim, com milhares... Eu fiz mais, eu trabalhei mais de 700 eventos. É muita coisa. Quando você trabalha muito, você não tem tempo de ver as coisas acontecerem. Às vezes eu paro e digo assim, mas como é que foi mesmo aquilo? Eu estava produzindo, você não saboreia, sabe? E viver na Bahia me deu isso, me deu uma reflexão sobre a vida, sobre maturidade e sobre viver em comunidade. E ver o sul da Bahia mudar. Porque eu comentei com você no intervalo, quando eu cheguei para morar em Santo André, eu tinha que comprar ração em Porto Seguro. Ração do seu pet. Eu tinha que ir a médico em Eunápolis. Hoje, a gente tem... meu filho, às vezes, assim para mim, mas está tudo bem, está tranquilo? Eu falei, meu filho, eu já fui operada aqui em Porto Seguro, tenho médicos aqui, sabe? E isso dá um certo conforto. E eu vejo uma coisa que aí eu já falo da nossa Orla Norte, Santa Cruz Cabrália, porque além de secretária do Seu Baiano, que eu fui de cultura, eu fui secretária de comunicação do Jorge Pontes, durante um período. E você vai aprendendo a amar uma cidade. Eu me tornei cidadã, ganhei o título de cidadã cabraliense em 2009. Isso me dá um enorme orgulho. E eu agradeço muito ao Luciano Monteiro, que fez essa gentileza de me dar esse prêmio. Mas o que acontece? Você vai vendo a tua comunidade, a sua região mudar. Porque, como eu falei, quando eu cheguei aqui, para mim era só existir Santo André. Hoje eu sou Orla Norte de Cabrália. Orla Norte, Que essa Orla Norte mudou e está mudando incrivelmente. E é muito lindo, né? E não foram os alemães que fizeram isso, a mudança. Diziam assim, não, quando os alemães vierem em 2014 para a Copa do Mundo, vai acabar, todo mundo vai conhecer, vai saber o que é. Mentira! Que mudou. Sabe o que foi? O quê? A pandemia. Porque muitas pessoas descobriram que podiam viver naquela região, que antes só tinha um provedor de internet, hoje tem 5.
e várias que as pessoas podiam trabalhar online, podiam trabalhar à distância, entendeu? A vida digital foi ficando mais fácil para todo mundo. Não, e você vai encontrando tudo. Aquele mercadinho de Santo Antônio, você acha tudo, você já percebeu? Você acha tudo no mercadinho. E vai vir aquele mercadinho, vai ser duplicado. Vai ser duplicado, enorme. Agora, você vai em Cabralha, por exemplo, a gente tem uma casa de vinhos em Cabralha. Uma adega, que você tem produtos importados maravilhosos. Você compra alcachofra. E a gastronomia? A gastronomia, de toda a região. Aí não fica só Santo André. Santo Antônio deu um pulo enorme. Cada vez que eu vou a Santo Antônio, eu falo, opa, uma loja nova. O meu projeto de vida é não atravessar mais a balsa. É um dia conseguir me resolver tudo aquilo. Porque no meio de tudo isso, há 20 anos, eu sou voluntária de um projeto chamado IASA, Instituto Amigos Santo André, que está ensinando música para crianças, tem uma orquestra. Sabe? Outro dia eu passei a noite, eu vi lá uma apresentação de teatro ali a céu aberto, ali no cais, ali à noite. Sim. Do lado do pontinho ali. Sim. Então, Cabralha, também está acontecendo coisas muito boas em Cabralha. Aquele cais de Cabralha, ali o seu beira-mar, o trigo, sabe? O sargaço que está lá, desde que eu vim a primeira vez, a região, já existia o sargaço, eu comprava cigarro lá. Então, você ter o privilégio de ver uma região crescer, às vezes está crescendo meio desordenada, às vezes estão botando ordem, entendeu? Mas eu acho que chegar numa fase da minha vida que eu paro e digo assim, eu posso fazer coisa, eu posso contribuir, eu posso fazer a diferença. Não é a mesma coisa você morar num condomínio, ou mesmo num prédio, num apartamento no Rio de Janeiro, e você viver ali trancado. Ô Léa, Teve já várias edições e sempre com muito sucesso é o Festival de Lagosta. Então, como é que surgiu essa história do Festival de Lagosta? É quando eu não tenho nada para fazer, eu invento alguma coisa. É verdade, sabe? O que aconteceu? Um dia, o hotel, que era o antigo Costa Brasília, que eu já vi Langatu, ia ter um Festival de Lagosta interno ali para promover, para envolver o turismo. E eu procurei a Márcia, que era a gerente comercial do hotel, eu falei, eu posso puxar esse festival, essa lagosta, ver se os restaurantes daqui de Santo André também querem fazer o festival? Ela falou, pode. Aí eu fui batendo na porta de cada restaurante, escuta, quer fazer um prato de lagosta? Nós vamos promover, vamos fazer tantos dias, não só 4 dias. E 10 restaurantes, bares toparam. E foi um sucesso. E cresceu, né? Já cresceu. Eu vou esse ano fazer a 9ª. 9ª edição, é anual. Anual. Ele sempre acontece no segundo semestre, esse ano vai ser em setembro. O ano passado, eu tive um privilégio, um presente. A Daniela Maia, que é secretária de turismo da cidade do Rio de Janeiro, filha do ex-prefeito César Maia, vereador de lá. Eu fui secretária de eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro. E a Daniela era minha assessora, trabalhava na minha equipe. O César pediu, eu queria que a minha filha era bem jovem, vai, bota aí. E ela declarou que eu fui a pessoa que mais deu duro para ela, foi a mais dura com que ela mais aprendeu. E aí ela veio e fez uma conversa sobre gastronomia e turismo. Isso é o máximo. Então, esse ano a gente tem que trazer outras coisas legais. Tem o Temperos de Cabralha também, que acontece, sabe? Mas eu participei do Festival de Lagosta desse ano, e aí quando eu estive lá no restaurante dos Sabores da Marta, e ela falou assim, não, aqui a gente está preocupado, porque vem aí um degustador anônimo, tinha um anônimo que vai, né? Tem um anônimo, né? Eu falei, pô, mas como é que é esse degustador anônimo? É assim, porque tem para escolher o melhor prato, né? Então, a melhor lagosta. Então, tem 2 formatos. Um anônimo. Ele chega, pede a lagosta, na hora de pagar, ele apresenta uma carta dizendo eu sou anônimo e a conta já está paga. A conta é sua. É sua, só que não inclui bebida, só a lagosta. E tem o outro que é a votação,
que é através do QR site. Code. Você vota num QR Code e emite sua opinião, se gostou ou não. E dá ali a sua nota e vai. A Marta, inclusive, ela é grande vencedora. A Marta e o Danilo, daqui a pouco, o Santo Antônio não pode mais concorrer, porque ganham todos. Mas ela falou assim, não, aqui tem um degustador que vem aqui anônimo, a gente pode achar que pode vir aqui hoje, não sei o quê. Mas é muito bom. Mas ele vai em todos os restaurantes? Não, são vários. Eu tenho um para cada restaurante. Agora, o bom disso tudo, Uba, você fala assim, Léa, você tem restaurante? Não tenho restaurante. Léa, você sabe cozinhar? Não sei cozinhar. Eu adoro cozinhar. Léa, você come lagosta? Às vezes. O que eu gosto, Uba, é de fazer eventos. Porque os eventos promovem uma cidade, uma localidade, geram... O dinheiro passa a circular, entendeu? Eu acho que o mundo precisa de bons eventos e boas palavras e bons momentos. E a sua vida na Bahia? Vai continuar na Bahia? Pensa em voltar ao Rio? É só por hoje. É só por hoje. É só por hoje, porque outro dia, em dezembro, eu tive uma conversa séria com meu filho. Meu filho mora em São Paulo, mas trabalha no Rio de Janeiro. Ele trabalha na Globo. E eu estava conversando com ele, com a minha nora, com a Aline, que é uma mulher fantástica. Eu estava dizendo assim, eu acho que daqui a pouco eu tenho que voltar. Mãe, mas não está tudo bom aqui para você? Você não tem os médicos, você não mora... Eu falei, pois é, mas eu fico pensando em morar num lugar menor. Eu tenho um apartamento na Praia do Flamengo, de frente para o aterro, que é um apartamento pequeno, mas é muito agradável. Mãe, você vai ficar trancada num apartamento? Eu falei, mas eu vou ter ali o aterro do Flamengo para andar. Mãe, você tem um aterro do Flamengo na sua casa. Você pode andar. Então, eu estou numa vida de só por hoje. É só que a vida surpreende. Todo dia eu tenho um presente aqui, como esse de estar aqui conversando com você. E de estar tendo o privilégio de estar inaugurando esse novo momento. Eu fico muito feliz que você tenha sido... que inaugurou, né, o nosso programa Roda Viva Porto. É um desafio enorme. É a primeira vez que eu apresento um programa de TV com o formato do Roda Viva, que é um programa de 40 anos de sucesso, que passou por lá centenas de celebridades presidenciáveis. Sim, todos os presidenciáveis passam por lá. Sim. Então, o Roda Viva Porto tem esse objetivo de trazer pessoas que fazem acontecer aqui na nossa região. E você foi a primeira. E eu te agradeço. Eu tenho que falar uma coisa muito importante. Eu amo escrever. Eu escrevo tudo. Eu escrevo em blog, eu escrevo site, escrevo tudo. Mas o meu grande privilégio aqui é escrever na Revista Bacana. Eu adoro. A minha é bacana. Eu tenho 2 páginas em cada edição. A Ana diz assim, Léa, você escreve o que você quiser e eu escrevo o que eu quero. E eu conto histórias de pessoas porque eu acredito que todo mundo tem uma boa história para contar. É uma contadora de histórias e que viveu a história, né? Pois é, mas eu acho que todo mundo viveu uma história, teve a sua história, sabe, Uba? E eu acho que algumas mais eu diria assim, mais... fantásticas, mas histórias mais fantásticas. Uba, eu acordo todo dia e digo assim, esse dia vai ser muito legal, vai me surpreender. E quando eu não tenho mais nada para fazer, quando eu não invento nenhum festival, nenhuma coisa assim, não entro em nenhum movimento, que política eu não entro mesmo, eu faço boneca de pano. Boneca de pano? Eu bordo. Eu faço colchas de retalho. Ainda dá tempo você aprender, sabe o que fazer? Gastronomia, cozinhar. Cozinhar é uma terapia, eu adoro. Então, qualquer dia eu vou comer com você lá em Santo Antônio. Vou comer, vai ser minha convidada. Você. Eu vou fazer uma lagosta para você. Eu gosto de cozinhar, gosto de cozinhar. Bom, eu entrevistei aqui Léa Penteado, jornalista, repórter, escritora. Você foi atriz, não? Atriz não, né? Não, atriz não. Mas eu escrevi. Eu escrevi um argumento para um filme, que virou um filme maravilhoso, que chama-se A Beira do Caminho, que com músicas do Roberto Carlos.
Eu escrevi uma peça para um teatro, um espetáculo musical da cantora Vanusa, que era um espetáculo biográfico dela. Porque só faltou atuar como atriz, né? Porque não. Já fui apresentadora de televisão, já estive no teu lugar. Olha só. Estou aqui, eu queria aprender mais com você. Né? Bom, e tive aqui o privilégio de fazer o primeiro programa Roda Viva Porto com Léa Penteado, que tem esse currículo invejável, admirável e que hoje compartilha o Extremo Sul e Santo André conosco. Então, que fique mais tempo, não só por hoje, mas por mais tempo. Olha, muito obrigada, valeu mesmo, é um prazer ver você sempre, você e a sua família. E obrigado aqui pelo presente. Aqui, ó. Boa leitura. Muito obrigado.